Glória a Deus, boa tarde, queridos internautas, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós estamos aqui, firmes no Senhor, fortalecidos pelo Papai. E hoje, o Senhor também, como é de costume, o Senhor fala com os teus servos e hoje Ele vai falar com você. Ele falou comigo poderosamente primeiro, e agora eu creio que Ele vai falar ao seu coração, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Nós estamos com saúde, nós estamos na paz do Senhor, com nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor. E eu quero que você também agora coloque o teu coração, o teu pensamento diante do Pai e nós vamos orar pedindo ao Senhor mais uma vez a bênção dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco agora a minha vida diante do teu altar. Coloco, Senhor, a minha família, meu esposo, essa TV, coloco também os internautas, todos que estão nos assistindo, Pai, eu coloco diante do Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar a graça, venha dar paz, venha dar ânimo, venha dar, Senhor, a tua bênção, Pai. É o que eu te peço para que esse programa, Senhor, venha fazer a diferença, que esse programa venha ser bênção na vida dos internautas, que esse programa, Senhor, venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo se apodere de mim agora e que o Senhor faça conforme o Teu querer, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia! E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de poder, porque tudo que nós colocarmos na presença do Senhor, irmãos, vai acontecer. E a palavra do Senhor está em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, amados, aqui fala que depois da morte de Moisés foi que Deus falou com Josué. Por quê? Porque antes Deus falava diretamente com Moisés. Então, antigamente, o Senhor, Ele falava diretamente com o seu servo. A gente ouvia, a pessoa ouvia a voz do Senhor como se eu estivesse falando com você. Então Deus falou a Abraão, Deus falou a Josué, Deus falou com Elias, Deus falou com a maioria ali dos profetas da Bíblia do Antigo Testamento. Porque antigamente, o Jesus não tinha vindo ainda não tinha o Espírito Santo, reinando. Então Deus precisava falar diretamente com os seus servos. E Deus falou com Josué depois que Moisés morreu. E nós podemos ver aqui que Moisés, ele era uma pessoa direcionada por Deus, Deus usou Moisés, Deus falava com Moisés e Deus era na vida de Moisés. E aqui nessa palavra de Josué não vai ser diferente, porque o Senhor vai falar poderosamente também com Josué. Então diz assim, no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, no versículo 2, nós podemos ver que Deus, Ele se apresentou para Josué e falou: Josué, Moisés já está morto, agora eu vou começar a te usar, vou começar a falar com você. Você já foi preparado por Moisés, você já foi preparado e agora eu quero te usar. Então, o que Deus está falando aqui? Moisés, meu servo, é morto. Então, o que Deus estava dizendo aqui para Josué? Josué, o seu líder, que era o meu servo, já morreu.
Então você precisa parar de se apegar ao passado, de se lembrar das coisas que já passaram, e agora o negócio é com você. Moisés já fez a parte dele, Moisés já fez o que tinha que fazer, e agora que ele é morto, eu vou te usar. Como quem diz, chega de se apoiar no seu líder, ele já morreu. Então, amados, muitas vezes Deus precisa tirar algo da nossa vida para que a gente possa se levantar. Então, nessa palavra aqui, a Bíblia diz que o outro moço, o servo Moisés, tinha morrido. Mas na nossa vida, o que precisa morrer para que a gente se levante e Deus fale conosco? Muitas vezes precisa morrer nosso pecado, precisa morrer nossas lembranças do passado, que muitas vezes nós vivemos em função do passado. Coisas que já passaram que a gente não pode mais mudar, que a gente não tem como voltar atrás. E a gente fica pensando, puxa, eu deveria ter feito assim. Eu deveria ter feito de outro jeito. Agora não tem mais jeito. Nós temos que nos levantar agora e fazer a partir de agora. Então Deus estava nada mais, nada menos falando para Moisés, para Josué, que ele tinha que deixar as coisas que já passaram e se levantar. Aí ele diz aqui, olha, levanta-te, pois, agora. Então Deus está falando para você, levanta-te agora. Qual é o teu projeto para esse ano? Qual é o teu sonho para esse ano? Levanta, irmão. Levanta e coloca isso em prática. Você precisa de algo. Senhor, eu gostaria tanto de ter tal coisa. Então economiza. Para de gastar à toa. Para de gastar no que não é preciso. Coloca isso como prioridade. Porque você precisa se levantar para fazer alguma coisa. E aqui Deus também estava falando justamente isso para Josué. Você agora vai ter que se levantar no lugar de Moisés. Porque Moisés já não existe mais. Agora eu vou contar com você, Josué. E Deus está falando isso para mim e para você. Hoje eu vou contar com você. Eu vou contar com você. Então você precisa se levantar. Você precisa agir. Você precisa ceder. Você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar as coisas mundanas para servir ao Senhor. E aí Deus falou com ele agora, com Josué, pois agora passa esse Jordão. O que Deus está falando para mim e para você? Levanta-te, passa essa dificuldade, você vai passar essa luta, você vai enfrentar esse problema, porque para aquele povo, amados, passar o Jordão seria uma coisa difícil. Impossível, Porque eles já tinham passado o Mar Vermelho. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho para eles. Só que à frente deles estava o Jordão também. Então na nossa vida não é diferente. Nós enfrentamos lutas diárias. E tem luta que é maior que a outra. E nós precisamos enfrentar e ultrapassar essas lutas. Então era isso que Deus estava falando para Josué. Agora é com você. Moisés ajudou o povo a atravessar o Mar Vermelho. Agora cabe a você, eu conto com você, para você passar esse Jordão e levar esse povo para a terra prometida. Porque Deus já tinha prometido, irmãos, uma terra que manava leite e mel. E esse povo do Egito, que estava no Egito, o povo de Israel, eles saíram do Egito e diz a história que com 14 dias eles estariam na terra prometida. Por que eles não chegaram e ficaram dando voltas, dando voltas, dando voltas? Porque o Egito ainda estava no coração deles. Eles ainda tinham aquelas coisas do coração. E Deus queria que eles se limpassem. Então na nossa vida também, irmãos, Deus já nos tirou do Egito e Ele quer limpar o nosso coração. E às vezes a vitória, a promessa que Ele fez, as coisas boas ainda não aconteceram, porque o seu coração ainda está lá no Egito. E a murmuração, a reclamação, a tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual, se nós não deixarmos para trás, lá no Egito, nós vamos dar mais uma voltinha.
Um dia eu ouvi um pregador falando isso. Você que murmura, você que reclama, você vai dar mais uma voltinha. Por isso que aquele povo de Israel, o povo escolhido de Deus, ficou lá no deserto andando 40 anos dando volta e não conseguia chegar na terra prometida. Primeira coisa, o Egito estava no coração deles. Porque se a gente ver aqui na palavra de Deus, eu não me lembro o capítulo que está, mas diz que toda dificuldade que eles enfrentavam, eles lembravam do Egito. Eles se lembravam, puxa vida, nós vamos morrer aqui, não era melhor nós termos ficado no Egito? Puxa vida, agora nós vamos morrer de sede aqui, lá tinha água. Puxa, agora nós vamos passar fome, lá tinha comida. Então toda vez que o povo de Deus enfrentava uma grande dificuldade, eles olhavam para o Egito. E Deus fez com que eles passassem 40 anos ali no deserto, para que eles, pelo menos aprendessem alguma coisa e tirassem o Egito do coração. E muitos morreram porque não tiraram o Egito do coração. E eu quero dizer para você hoje, tira o Egito do teu coração. Coisas passadas não vão mover nada. O que vai mover agora é você se levantar na presença de Deus, tomar posse da tua vitória, esquecer o que já passou e lutar agora, porque hoje você tem que lutar. Você tem que lutar no presente. O que passou já era. Não tem mais nada com o passado. Você não pode ter mais nada com o Egito. E aqui esse povo ia enfrentar uma outra luta, meus amados. Outra luta estava se formando na vida deles. Eles já andaram no deserto muito tempo, já enfrentaram falta de água, falta de comida, e Deus foi suprindo tudo. Só que eles não viram a mão de Deus. Eles não agradeciam pelo que Deus estava fazendo. Porque Deus estava provendo maná, provendo a água, e nesses 14 dias que eles tinham para chegar na terra prometida. Mas como eles murmuraram demais e toda hora reclamava com Moisés, e Moisés até perdeu de entrar na terra prometida, porque Deus falou para ele tocar na rocha e ele bateu com raiva, porque aquele povo já tinha deixado ele triste, amargurado ali, porque ele não suportava mais a reclamação do povo, e ele acabou sofrendo, não entrou na terra prometida, porque ele acabou nervoso, acabou não tendo domínio próprio, e Deus não permitiu que ele entrasse. Mas esse povo tinha que entrar na terra prometida. Mas, irmãos, se nós vermos na palavra de Deus, quem foi enviado para espiar a terra foi Caleb e Josué. Eles trouxeram uma palavra boa. Sim, realmente essa terra é igual o Senhor falou. E os outros espias falaram totalmente contrário. E foi justamente Josué que Deus escolheu para conduzir o povo, porque ele sabia que Josué tinha os olhos na promessa. Josué, ele passou também o sofrimento junto com o povo, porque não tinha como ele chegar na terra prometida sozinho, Mas ele estava com os olhos fixados na promessa. Não importava a luta, a dificuldade que ele tinha que enfrentar, Ele fazia isso. Ele acreditava naquilo que Deus havia falado. Então nós também, irmãos, cada dificuldade, cada Jordão, cada Mar Vermelho que a gente tem que enfrentar, nós precisamos enfrentar com fé, com autoridade, sem murmuração, que é o mais difícil, porque desde lá dos tempos mais remotos, desde Gênesis, há reclamação, há murmuração. E nós já somos, parece que isso já está no nosso sangue, Tudo que acontece, algumas coisas a gente vai e reclama. Mas o que Deus quer falar para mim e para você hoje, querido, para de reclamar. Se levanta e vai à luta. Vai à luta porque você vai passar o Jordão. Deus vai hoje abrir o Jordão para você. Mas você tem que ter fé. Com aquilo que você tem na mão, toca agora, porque o Senhor vai fazer você passar. E aqui também, o que nós podemos ver, irmãos,
é que Deus, ele preparou Josué. Por quê? Porque Josué andava com Moisés. Então Josué, ele estava constantemente com Moisés, ele estava observando como Moisés fazia. Deus já estava preparando ele para receber a vitória. E nesse texto aqui dá para ver assim, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus, Ele está nos preparando também para receber a nossa vitória. Porque, irmãos, se nós recebermos a nossa vitória no momento que a gente quer, você sabia que pode acontecer coisas que Deus não planejou? Por exemplo, eu quero ser próspero, ter bastante dinheiro. Como que eu vou ter bastante dinheiro se na primeira luta eu já desanimo, eu já reclamo, eu já murmuro? Não tem como Deus fazer eu chegar nisso que eu estou querendo. Por quê? Porque se eu não estiver preparada para receber aquilo, eu vou me corromper, eu vou ficar com orgulho. Eu não, estou dizendo nós humanos, né? Nós seres humanos iremos ficar, inchados. Eu consegui isso que eu queria. Olha, eu consegui por esforço. E não é assim. Deus, ele vai nos preparando para a hora que chegar o momento de recebermos, nós já vamos estar transformados, né? Por que Deus não permitiu que aquele povo recebesse logo a vitória, entrasse logo na terra prometida? Porque eles não tinham isso no coração. O coração deles não estava preparado para receber, irmão. Por quê? Porque lá ainda tinha gigante para enfrentar. E o povo não estava preparado para enfrentar gigantes. E na nossa vida não é diferente. Se nós não estivermos preparados para receber aquela bênção, Deus vai adiar um pouco mais, até nós estarmos preparados para receber. E isso em todas as áreas da nossa vida, irmão. Não adianta eu falar, Senhor, eu quero dom de revelação, e ora a Deus. Se você vai orar por uma pessoa, a pessoa fica endemoniada, você fica com medo. Como que Deus vai te dar o dom da revelação, que é uma coisa muito mais importante? Ele não pode te dar o dom de revelação se você antes não passar por situações em que você precisa ter garra, ter fé e orar e ter ali o fortalecimento suficiente da palavra de Deus para você expulsar um demônio. Como você vai receber o dom de revelação? Porque o dom de revelação, irmãos, é um dom muito especial. Nós precisamos estar muito realmente na presença de Deus, buscando ao Senhor, para que Ele possa nos dar esse dom. Então Deus vai nos preparando situações difíceis para que a gente possa enfrentar e vai, até chegar nesse dom. Esse é um exemplo que eu estou te dando. Mas em várias áreas da nossa vida é assim que funciona. Às vezes a gente quer uma grande vitória, mas o Senhor vai nos preparar primeiro. Senão nós vamos acabar perdendo. Nós vamos acabar nos corrompendo. Nós vamos acabar com tudo. Mas na hora de Deus é a melhor hora. Então você precisa se preparar. Deus está falando com você hoje. Prepara-te, porque o melhor já está chegando. Mas se você não se preparar espiritualmente, você não se preparar com a palavra de Deus, você pedir ao Senhor, Senhor, eu quero isso, mas o Senhor prepara o meu coração. Porque lá no Salmo 108, está dizendo, preparado está o meu coração. Então, o nosso coração precisa estar preparado para receber as grandes vitórias que Deus tem para nós. Amém? E agora nós vamos para um intervalo e já voltaremos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador
mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor. Pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Oi, amados, a paz do Senhor. Eu sou a cantora e pastora Marcele Rodrigues e vim aqui para mostrar uma novidade para vocês. Vem cá, olha só. Aliança TV Online. É a aliança online para você curtir os melhores clipes com os melhores cantores gospel do Brasil, onde você pode ser edificado também pela palavra de Deus, onde tem ministrações de pastores, pastoras, missionários. E você vai se alimentar bastante com a palavra. Olha, é um diferencial para a sua vida, para mim, que estou sendo edificada pela TV Aliança, e para você também. Em nome de Jesus, que você possa ver e divulgar essa aliança que trabalha em prol do reino de Deus. Hoje é tão difícil a gente ouvir, né, programações na internet, na televisão também, exclusivamente para Deus, mas olha, a TV Aliança Online preparou isso especialmente para a gente que é crente, que é evangélico, e para outras pessoas também que não conhecem a Jesus. Então que você possa assistir, divulgar para os seus amigos, divulgar na sua igreja, no Twitter, no Facebook, e mostrar para todo mundo que existe ainda
programas de televisão e programas da internet que falam sobre o amor de Deus, que propagam com seriedade a palavra do Senhor. Então você não pode perder, viu? Olha só de novo. Aliança TV Online, www.aliançatv.com.br. Você não pode perder, você não pode deixar de curtir e de ser abençoado e permitir que outras vidas sejam abençoadas também, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe. Aliança na Net. Acesse sua conexão direta com Jesus. Oi. Aliança Net. Aleluia! Nós mandamos um abraço aqui para o pessoal de Campinas, Tupã, Lençóis Paulista, Bauru e Avaré. E você também, que está aí nos assistindo, mande seu recadinho aqui para nós. Nós vamos estar lendo, orando com você, se você precisar de uma oração. Também quero mandar um abraço para o nosso patrocínio, que é a Óticas Contente, para a Dilza também, um abração. Deus abençoe vocês, multiplica, né, 1000 vezes a mais esse patrocínio, porque eu creio, né, que nós estamos aqui porque Deus preparou pessoas para nos patrocinar. Senão a Marcinha não estaria aqui não. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e por isso eu estou aqui, né, com o programa Marca da Promessa. Glória a Deus. E nós vamos lá para Josué, no capítulo 1, versículo 3 agora, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, meus irmãos, Deus aqui, Ele abençoava Moisés de uma maneira poderosa. E Ele também fala para Josué, né, que todo lugar que ele pôr a planta do pé, Deus tem dado a ele. E também conosco. Todo lugar, irmão, que nós colocarmos o nosso pé será abençoado, né? Você vai na casa fazer uma visita, coloca os teus pés ali, ora, fala: Senhor, abençoa essa casa. E Deus vai abençoar. Todo lugar que nós colocarmos a nossa mão também será abençoada. Assim como Deus, né, fez com Moisés, fez com Josué, Ele faz com a gente também. Todo lugar que nós colocarmos o nosso pé será nosso, será abençoado por Deus. E aí ele diz aqui no versículo 4: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, irmãos, olha, para nós vermos aqui quanta coisa boa Deus fez na vida daquele povo. E mesmo assim, quem entrou na terra prometida foi somente Josué e Caleb. Foram só eles e a família deles, porque eles perseveraram em servir ao Senhor. Perseveraram na hora da luta, eles não olharam para a luta, eles perseveraram na presença de Deus, adorando o Senhor e crendo na promessa, né? Então, ali não tinha limites para eles. Deus estava falando aqui que não tinha limites. Enquanto eles estivessem na presença de Deus, todo termo ali seria deles. Então não tem o grande mar para o poente do sol. Então não tem limite. A bênção de Deus na nossa vida não tem limites. É nós que limitamos as coisas, nós que somos limitados. Irmão, eu aprendi uma coisa: quando a gente é servo de Deus de verdade, nós cremos na palavra dele, nós tomamos posse da palavra, aquilo vai acontecer na nossa vida. Eu quero ter uma vida próspera, abençoada. O que eu tenho que fazer para ter uma vida próspera e abençoada? A Bíblia nos ensina. Lá em Malaquias, no capítulo 10, ele fala, capítulo 3, versículo 10, fala que tudo, que nós tivermos, nós temos que dar o nosso dízimo, a nossa oferta. Isso é bênção para nós. Nós vamos repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. E você quer ter prosperidade?
é através da tua oferta, do teu coração para com Deus, do teu coração para com a obra do Senhor. Através da tua oferta, você vai ter prosperidade. Através da obediência, você também vai ter prosperidade, porque é a palavra de Deus que diz. E nós olharmos para nós, seres humanos, nós não merecemos nada. Qualquer dia eu vou pregar aqui uma palavra que Deus me deu, mas eu já quero assim dar uma pinceladinha, que é assim, irmãos, muitas vezes faz tempo que a gente é crente, faz tempo a gente dá dízimo, a gente é obediente ao Senhor, a gente dá oferta, a gente anda em santidade, a gente tem falhas e tem pecados, mas a gente procura servir ao Senhor. E acontece uma luta na nossa vida, acontece uma enfermidade, alguma coisa, o que a gente vai falar? Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Senhor, como que eu estou passando por isso? Irmãos, essa não é a oração certa que nós devemos fazer. Essa é a oração mais errada e Deus me mostrou isso faz umas 3 semanas que Deus me mostrou sobre isso. Mas a hora que Deus preparar essa palavra, eu vou estar aqui falando sim com você. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é que a bênção do Senhor não tem limites, como eu estava falando. Eu não vou sair da palavra, não. A palavra de Deus não tem limites para agir na nossa vida. Mas nós, irmãos, não é porque nós somos crente, que nós fazemos tudo certo, que nós merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada. Então o que nós temos que chegar diante do Senhor? Falar, Senhor, eu realmente sou dizimista, sou ofertante, eu sirvo ao Senhor, eu louvo, eu prego, eu faço tantas coisas, mas não é isso que vai trazer a bênção para mim. A minha bênção é que Jesus já pagou o preço por mim na cruz. Eu não merecia, mas Jesus pagou. Então a Bíblia diz que se Jesus pagou, se eu tomar posse da bênção, mesmo sem merecer, eu vou ter a vitória. Então é essa que tem que ser a nossa oração, irmãos. Não falar eu sou isso, eu faço aquilo. Nós não fazemos nada, porque a Bíblia diz que se nós fizermos tudo o que Deus manda, ainda nós somos servos maus, servos ruins. Então, nós, como ser humano, não merecemos nada. Nós temos tudo pela graça de Deus, pela palavra dele. Ele nos dá para cumprir a palavra dele. Não é porque eu faço, que eu aconteço, que eu tenho isso, que eu faço aquilo, que eu mereço mais do que os outros. Nunca, jamais. Então a bênção de Deus para a nossa vida não tem limites, mas nós precisamos aprender a orar, irmão. Nós podemos determinar a bênção, nós podemos orar e a enfermidade embora, nós podemos, mas por causa da palavra do Senhor, porque a palavra nos deu autoridade, porque a palavra nos deu vida, a palavra nos dá poder, mas não é porque eu não mereço nada. Mas a palavra de Deus diz que se eu fizer, eu serei abençoado. Se eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Então eu tenho que obedecer. Mas não é porque eu obedeço que eu sou melhor que os outros, não. É porque Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 5, diz assim a palavra: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ninguém te susterá diante de mim. Olha, quando nós estamos na presença de Deus, ninguém pode com a nossa vida. Ninguém vai nos destruir, ao menos que a gente deixe. Mas se nós estivermos obedecendo ao Senhor, estando na presença dele, ele será conosco. Então Deus é contigo. Deus é contigo por onde você andar. Deus é contigo quando você está dirigindo o teu carro. Você ora, pede, Senhor, dirige para mim. Deus é contigo no teu trabalho. Deus é contigo na tua casa. Deus é contigo por onde quer que você for. E assim como Deus foi com o servo dele, Moisés, ele também seria com o nosso querido Josué, que confiou no Senhor, né? Então, o Senhor diz aqui
que Ele não te deixará e nem te desamparará. Muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece com a gente que é humano? Às vezes a gente está enfrentando uma luta grande, Deus está demorando para responder, porque Deus está em silêncio. Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Então você precisa entender isso. Quando Deus não fala alguma coisa que você está querendo ouvir, é porque Ele está trabalhando. Então a nossa mania é falar assim: ai, Deus me abandonou, Deus me desamparou, Deus esqueceu de mim. Irmãos, isso é um pecado muito grande. Porque o Senhor diz na palavra dele que Ele não iria nos deixar e nem nos desamparar. Então nós temos que nos apegar nessa palavra. Nós temos que crer nessa palavra. Não ficar com essa oração de derrotado. Falando: ai, Deus me abandonou. Ai, Deus esqueceu de mim. Deus não está nem aí comigo. Irmão, para com isso. Deus se importa sim comigo e com você, senão Ele não iria deixar essa palavra aqui na Bíblia. Ele não nos deixará nem nos desamparará e muito menos vai se esquecer de nós. É nós que muitas vezes nos esquecemos do Senhor. Nós deixamos de fazer as coisas para Deus e fazemos as coisas que agradam a nossa carne. Quer um exemplo? Eu levanto da minha cama, em vez de eu orar a Deus, ler a Bíblia, meditar na palavra, o que eu vou fazer? Eu vou lá ligar a televisão. Sabe o que tem na televisão? Só jornal que fala de morte, só coisas ruins que estão acontecendo, e vai você lá e liga essa televisão, só tem coisa ruim. E ao invés de você estar na presença de Deus, recebendo do maná do céu, se fortalecendo, edificando a tua vida, você está lá com seus olhos, olhando somente para aquelas catástrofes, para aquelas coisas ruins que estão acontecendo. Então, nós damos mais valor para isso do que para as coisas de Deus, né? Ou fica assistindo sei lá o quê, e vai passear, e vai caminhar, e vai fazer tanta coisa, mas se esquece do momento da oração. Não que a gente não possa fazer isso, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos fazer tudo, desde que Deus e a palavra dele, a oração, estejam em primeiro lugar na nossa vida. A partir do momento que a gente ora, que a gente busca o Senhor, que a gente está ali na presença de Deus, lendo a Bíblia, se edificando, meditando na palavra, tomando posse da palavra, depois disso, nós podemos fazer as outras coisas, né? Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E aí Ele será conosco. Ele vai ser conosco, Ele nunca vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, né? Só que aqui tem uma coisa muito importante que Deus falou com Moisés. Irmãos, Deus falava nitidamente com os servos dele. Né? Igual eu agora, estou falando com você. Imagina Deus falando ao coração, falando ao ouvido de Josué. Josué, eu serei contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Mas olha o que vem no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, irmão, não adianta, né, Deus chegar aqui e dar uma profecia para mim, e prometer um monte de coisa para mim, se eu não me esforçar, se eu não tiver bom ânimo, se eu não fizer para acontecer também. Eu também preciso fazer a minha parte. Então Deus estava falando com Josué. Josué, eu faço isso, isso, isso. Você vai ajudar esse povo a passar o Jordão. Vocês vão chegar na terra prometida. Vai ser conforme eu falei. Não vai ter nenhum limite para você. Eu vou agir poderosamente. Mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Você está tendo bom ânimo, irmão? Você está se esforçando ou você está esperando tudo vir de mão beijada? Mão beijada não vem nada. Mas o bom ânimo e o esforço faz com que Deus nos ajude, né? A Bíblia também diz, esforça-te que eu te ajudo. Então nós precisamos nos esforçar, né? Colocar um sentimento de coragem no nosso coração, colocar um sentimento de fé, colocar a palavra de Deus diante do nosso coração,
senão nós não vamos herdar, né? E aqui está dizendo assim: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus está falando para Moisés: eu vou dar a terra que eu prometi para vocês, mas vocês precisam se esforçar, vocês precisam ter bom ânimo. Por que Deus estava falando isso, irmãos? Porque lá na frente o povo ia enfrentar gigantes ainda, porque lá na terra de Canaã tinha gigantes para eles enfrentarem ainda. E se eles não tivessem bom ânimo, não tivessem esforço, eles não iam herdar a terra, não. E na nossa vida, muitas vezes é assim também. Nós queremos tudo fácil, irmão. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos tudo na hora que nós queremos. E não é assim, não. Nós precisamos nos esforçar, ter bom ânimo, ficar na presença de Deus, confiar no Senhor, principalmente confiar e fechar os olhos para as outras coisas. Mas o que a gente faz muitas vezes é fechar os olhos para o que Deus está falando e dar ouvido para as coisas que não agradam a Deus. Mas hoje nós vamos aprender, né? Que nós teremos tudo desde que a gente se esforce, porque Deus vai nos ajudar. E ele repete aqui, de novo no versículo 7. Tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo. Então, irmãos, além de ter bom ânimo, nós precisamos ter muito bom ânimo. Deus sabe o que ele está falando. Ele sabia que aquele povo ia enfrentar outra luta grande. Além de tudo que eles já tinham enfrentado, eles tinham que passar o Jordão e iam enfrentar mais lutas. Por isso Deus já estava falando: tem bom ânimo, esforça-te. Então somente você precisa se esforçar muito e ter muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Toda a lei, irmão. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Se nós não tivermos força e ânimo, muito ânimo, nós não vamos tomar cuidado conforme a palavra de Deus. Primeiro precisamos conhecer a palavra para saber o que Deus quer de nós. Depois de conhecer a palavra, meditar, se esforçar e ter bom ânimo, para que a gente enfrente toda a luta da nossa vida. E aqui, olha Deus ordenando para ele. Deus está ordenando, né? Da palavra, né? Não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu e você, irmão, nós precisamos também não desviar da palavra de Deus, não desviar os nossos olhos da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se nós não desviarmos o nosso olhar, nós olharmos para frente, o Senhor fala que prudentemente Ele vai nos conduzir por onde nós andarmos. Se nós, uma hora olha para a esquerda, fica com medo, esquece de se esforçar. Outra hora a gente olha para a esquerda, olha para a dificuldade, olha para o problema, olha para tudo. O Senhor não pode prudentemente nos conduzir aonde a gente andar. Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e meditar nela, porque daqui para frente nós vamos ver que nós vamos ter que meditar nela de noite. Então, irmãos, tudo que Deus fala, Ele coloca uma condição para nós. É a mesma coisa, né? Muitas vezes os pais da gente falavam assim: olha, você quer isso, né, filho? Então, se você obedecer, se você for bonzinho, se você não ficar respondendo a mãe e o pai, você vai ter isso daqui. E Deus também tem uma condição. Se nós prudentemente, né,
estivermos na presença de Deus, orando, vigiando, conhecendo a palavra, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor vai nos conduzir por onde nós andarmos. Por isso que tem pessoas, irmãos, que vencem mais que o outro. Pessoas assim, nossa, essa irmã aqui, olha, ela tem tudo. Ela conseguiu uma casa, ela conseguiu a vitória, ela conseguiu um bom emprego, ela conseguiu isso, conseguiu aquilo, e eu faz tantos anos a mais que eu estou na igreja, mais do que ela, e eu não estou conseguindo. Às vezes é isso. A pessoa não está se atentando para a palavra de Deus, acha que porque é crente 20 anos, ela merece receber. Não, não é isso não, irmão. É aquele que anda no caminho do Senhor, é aquele que obedece. Aleluia! E aqui, e obedece em todas as áreas, viu? Não é obedecer em uma e a outra deixa falha, não. Nós temos que obedecer o Senhor. Aqui diz que é em todo mandamento, né? Aí no versículo 8 está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para então farás prosperar o teu caminho. Irmão, espera um pouquinho que eu perdi aqui. O meu computador perdeu uma partinha aqui, deixa eu ver. Nós estamos no versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então o Senhor diz que é para nós nos esforçarmos, fazer a vontade de Deus, não se apartar da nossa boca o livro da lei, que é a Bíblia. Nós temos que estar, irmão, com a palavra no nosso coração, meditar na palavra dia e noite. Mas o que é isso? Eu vou ficar o dia inteiro lendo a palavra? Não. Você vai ler a palavra, a partir do momento que você precisar usar a palavra, você vai meditar. Você vai falar assim, poxa, na palavra de Deus falou isso, eu não posso fazer isso. Isso que é meditar, né? Nela de noite, acontece alguma coisa que você precisa resolver, você lembra da palavra de Deus. Poxa, a palavra de Deus fala que eu tenho que ser honesto, que eu não posso dever para ninguém, que eu tenho que comprar e tenho que pagar, que eu tenho que ser palavra de crente, tem que ser palavra realmente, né? Eu tenho que cumprir aquilo que eu falo, e isso é meditação. Nós vamos enfrentar uma grande luta. Senhor, a tua palavra fala isso, eu vou em nome de Jesus. É isso que é meditar. Então nós precisamos meditar na palavra de noite, né? E aí diz aqui, porque assim farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então Deus vai nos conduzir, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer prosperar o nosso caminho a partir do momento que nós estivermos com a palavra de Deus no nosso coração, meditando nela de noite, e quando precisarmos agir de acordo com a palavra. Porque, irmãos, não adianta eu ir na igreja, eu ouvir uma grande pregação, eu participar do culto, eu fazer um monte de coisa, se na hora de colocar a palavra em prática, eu não coloco. Eu tenho que agir de acordo com a palavra de Deus. O crente tem que agir de acordo com a palavra. Se não agirmos de acordo com a palavra, o nosso caminho não vai prosperar e nós também não vamos ser conduzidos por Deus. Dá para entender isso, irmão? Por exemplo, eu, combinei com uma pessoa que eu vou cobrar tanto para fazer o serviço e vou entregar daquele jeito que está no projeto. Se eu fizer de acordo com o que eu prometi, eu tenho crédito, porque eu vou fazer tudo certinho de acordo com o projeto que a pessoa me deu. Eu vou lá, olho no desenho, falo, não, eu vou fazer e vou conseguir fazer porque Deus vai me ajudar e eu vou fazer. Aí você faz de acordo com aquilo que foi combinado. Você teve a tua palavra de servo de Deus. Agora, se por exemplo, você fala assim, eu vou fazer de acordo com o que está aqui, você não faz.
Você deixa sem fazer, ou faz tudo errado, ou dá trabalho para a pessoa, você não cumpriu a tua palavra, irmão. Isso Deus fará justiça. Então, eu e você precisamos cumprir aquilo que a gente promete, assim como Deus cumpre o que Ele promete. Nós somos imitadores do Pai, imitadores de Jesus, nós temos que fazer igual Ele fala. Nós temos que estar dentro do que a gente falou. Temos que agir de acordo com o que a gente prometeu e entregar o serviço pronto de acordo com o que eu prometi. Agora, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter palavra. A pessoa vai falar, puxa, que crente é esse? Que palavra é essa? Falou, não cumpriu, ainda fez tudo errado, né? A pessoa não vai querer nunca mais fazer as coisas com você, fazer negócio com você. E vai ainda falar para os outros, né, que perguntarem, falar, olha, não contrata, não cumpre. E aí a gente fica mal falado. Jesus, né? A palavra dele fala que nós precisamos cumprir, a gente não cumpre, eles falam, nossa, que belo crente, não quero ser crente que nem esse, nem eu. Então, para que a gente seja próspero, para que a gente seja conduzido por Deus, nós precisamos fazer a coisa certa. Amém? E aí, nós vamos para o versículo 9, que é o último versículo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, queridos, Deus, Ele repetiu aqui, do versículo 1 ao versículo 9, Ele repetiu 3 vezes, esforça-te que eu te ajudo. Ó, a palavra diz, sim, sim, não, não, né? E aqui também está dizendo, esforça que eu te ajudo, esforça que eu te ajudo, esforça-te que eu te ajudo. É só assim que Deus pode nos ajudar. Nós esforçando, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, fazendo o que tem que ser feito. Porque aqui, o que Deus está falando? Que Ele só pode fazer se eu e você cumprirmos a nossa palavra de acordo com a palavra do Senhor. Olha, irmãos, aqui nós temos vários pedidos de oração e nós vamos estar orando aqui antes de terminar o programa. A Jéssica, ela pede oração para sua família em Bauru. Nós vamos orar pela Jéssica e pela família dela. A Letícia, sou de Lençóis e peço oração para o meu casamento. Nós também iremos orar, Letícia. O Marcelo, ótimo programa, glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E a Pamela, aqui em Botucatu, estamos ligados no programa também. Glória a Deus, Botucatu. Olha, nós temos pessoas de Bauru aqui, né? No mural da Aliança TV. Nós temos a Jéssica, que é aqui, ela de Bauru. A Letícia, que é de Lençóis. E a Pamela, que é de Botucatu. Então, nós temos a região assistindo o programa Marca da Promessa. Irmãos, é interessante que esse nome do programa, Deus me deu num culto que eu estava participando. Eu tinha um programa de rádio, né? E eu precisava de um nome para o programa. E eu orei a Deus, falei, Senhor, tem tantos nomes de programa, mas eu queria um nome que encaixasse, Senhor. Que desse certinho com o que o Senhor quer fazer no programa. Fazia ano, acho que ano já, que eu estava com o programa, mas o nome era do programa do meu pastor. E eu, como ia ter um programa só para mim, então eu precisava de um nome. E eu comecei a orar a Deus. Orando a Deus, pedindo ao Senhor. O último hino que louvou lá na igreja que eu congrego foi o hino A Marca da Promessa. E aí eu comecei a louvar e comecei a cantar, e a hora da promessa Deus falou, é esse nome que eu quero. Irmãos, parece que desceu como uma luva na minha vida, porque eu tinha tantas promessas do Senhor para se realizar na minha vida, e a palavra, né, o nome do programa dava certinho com aquilo que eu acreditava, que eu tenho a marca da promessa, que a promessa vai se cumprir, e foi maravilhoso. O programa deu certinho. Quando eu conversei com o pastor e com a pastora e contei sobre o nome, Marcinha, mas tá certo.
Amém. Nossa, Deus abençoe, encaixou direitinho mesmo. Aprovo. Os dois aprovaram o nome e aí já faz uns 5 anos já, né? Trabalhei na rádio e tal e agora estou na TV com esse programa maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Então vamos agora orar, né? Pela Jéssica, que pediu oração pela sua família, pela Letícia, pelo casamento e pela Pamela também. Vamos orar também para o Marcelo, que também entrou em contato aqui com a gente. E eu creio que Deus vai abençoar, né? Deus, Ele abençoa com certeza quando a gente ora. Então coloque aí o teu pensamento diante do Senhor e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora a Jéssica, Pai, nas tuas mãos, a família da Jéssica que mora em Bauru. Meu Deus, ela aprendeu, Pai, que hoje ela precisa fazer de acordo com a palavra do Senhor para que ela seja próspera, para que ela seja conduzida no teu caminho, para que ela seja abençoada. E eu creio, meu Deus, que ela já está na tua presença e a família dela também vai servir o Senhor. E nós profetizamos a vitória, a cura, a libertação em nome do Senhor. Também oramos pela Letícia, pelo casamento da Letícia. Senhor, colocamos diante de ti o casamento da tua filha. Que o Senhor direcione ela, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa e dá sabedoria para ela, meu Pai, para conduzir o seu lar, para o seu esposo ser abençoado, para sua família ser abençoada. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. E oramos também pelo Marcelo e pela Pamela, que estão ligadinhos no programa Marca da Promessa. Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo. Deus prospere, Deus dê o entendimento, Deus dê sabedoria, Deus dê a direção, porque Ele é Deus na nossa vida. Aleluia, queridos! Deus abençoe você e que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, né? O restinho dessa segunda-feira, que você aproveite para meditar na palavra, que você coloque Deus em primeiro lugar, que você ore, jejue, que você leia, medite e que você seja muitíssimo abençoado e o seu caminho seja próspero e a tua vida seja maravilhosa na presença de Deus. Aleluia! Então nós vamos terminando o programa, deixando aqui para você um hino de louvor a Deus e até segunda que vem, em nome de Jesus. E orem por mim e pelo programa. Amém? Tchau, tchau. Aliança Velha.